Todos neste sábado em que nós estaremos com a nossa reunião virtual, em função, eu estava falando, em função do trânsito, que hoje está bem complicado, e ficou um pouco ampliado em função do acidente que teve logo ali após o Atacadão. Então, nós vamos iniciar o nosso encontro desta tarde, lembrando que da divulgação principal que nós temos, que amanhã nós teremos lá no Grupo Espírita Maria de Nazaré o 31º ENEF, que é o Encontro Estadual da Família Espírita, que este ano tem por tema O Arado está pronto, desbravemos juntos o solo da nova era. Este encontro, juntamente com a Comerge, é o maior encontro espírita, podemos dizer assim, do estado do Rio, onde diversos polos de Comerge e diversos núcleos de ENEF realizam um encontro com a mesma temática. Iniciou ontem em alguns polos, já principalmente na Baixada Fluminense, e seguirá até a próxima terça-feira em vários horários. No nosso horário, o núcleo de Itaboraí, juntamente com o núcleo de Rio Bonito, vai funcionar a partir de amanhã, ou melhor, amanhã, a partir das 9 horas, das 9 até as 17 horas, lá no Grupo Espírita Maria de Nazaré. Estão todos convidados. Teremos momentos de arte, teremos momentos de estudos em grupo, teremos evangelização infantil, teremos toda a parte de alimentação e lanche, então estão todos convidados a participarem conosco amanhã. Aqueles que já foram conhecem como é que é a atividade, e aqueles que não foram têm a oportunidade de conhecê-la. E é sempre muito dinâmico, muito divertido, é um momento em que a gente se alegra, um momento em que a gente se emociona, são sempre muito grandes os aprendizados que nós temos durante esse evento. Então, estão todos convidados de antemão amanhã, a partir das 9 horas da manhã, lá no Grupo Espírita Maria de Nazaré. É só chegar, tá bom, meus irmãos? O Grupo Espírita Maria de Nazaré fica no bairro Basílio, né, em Rio Bonito. Sempre lembrando que aquele grupo espírita que fica antes daquela patrulha rodoviária ali, antes da Polícia Rodoviária Federal, quem vai em direção Itaboraí e Rio Bonito, tá bom? Estão todos convidados de antemão a participar, ok? Bom, então vamos iniciar, como de costume, fazendo a leitura da página do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O título da página é A Senda Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita. São palavras de Jesus, relatadas por Lucas, capítulo 13, versículo 24. Não te aconselhes com a facilidade humana para a solução dos problemas que te inquietam a alma. Realização pede trabalho. Vitória exige luta. Muitos jornadeiam no mundo na larga avenida dos prazeres efêmeros e esbarram no cipoal do tédio ou da intemperança quando não sucumbem sob as farpas do crime. Muitos muitos preferem a estrada agradável dos caprichos pessoais atendidos e caem desavisados nos fujos de tenebrosos enganos, quando não se despenham nos precipícios de tardio arrependimento. Seja qual for a experiência que te situas na terra, lembra-te de que ninguém recebe um berço entre os homens para acomodar-se com a inércia, no desprezo deliberado às leis que regem a vida. Nosso dever é a nossa escola. Por isso mesmo, a senda estreita que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante, no culto às obrigações assumidas diante do bem eterno. Para sustentá-la, é imprescindível sacrificar no santuário do coração tudo aquilo que constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Adaptarmos-nos à disciplina do próprio Espírito na garantia da felicidade geral
é estabelecer em nós próprios o caminho para o céu que almejamos. Não te detenhas no círculo das vantagens que se apagam em fulguração passageira, de vez que a ociosidade compra, em desfavor de si mesma, as chagas da penúria e as trevas da ignorância. Porfia na renúncia que eleva e edifica, enobrece e ilumina. Não desdenhes a provação e o trabalho, a abnegação e o suor. E em todas as circunstâncias, recorda sempre que a porta larga é a paixão desregrada do eu e a porta estreita é sempre o amor intraduzível e incomensurável de Deus. Vou pedir à nossa irmã Márcia que faça a nossa prece de abertura. Você está me ouvindo, Márcia? Não sei se a Márcia está ouvindo. Você está me ouvindo, Valéria? Pode fazer a prece para nós? Pois não, André? Por favor. Neste momento, meus queridos irmãos e irmãs, que possamos todos juntos, num momento especial, elevarmos os nossos pensamentos ao mais alto, a fim de alcançar a espiritualidade amiga que já se faz presente para a tarde de hoje. Que esses nossos pensamentos possam alcançar e contribuir para a espiritualidade, o trabalho da tarde de hoje. Que a nossa irmã Marta possa ser incluída pelos nossos amigos, a fim de que possamos compreender os seus pensamentos. Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos na tarde de hoje. Fica conosco, amigos espirituais, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigado, Valéria. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez, aqueles que foram chegando durante a leitura da página, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um coração muito querido aqui conosco, que é nossa irmã Marta Noves, que é do Grupo Espírita Francisco de Assis, de Niterói. É uma casa que eu sempre gosto de lembrar, eu tive a oportunidade de conhecê-la na sua fundação, né? Estava lá desde a sua fundação e continua plantando sementes de amor e de fraternidade. A Marta hoje tem a missão de trazer para nós reflexões sobre o tema livre-arbítrio. Marta, minha querida, você sabe, né? Nós te amamos, seja bem-vinda mais uma vez à nossa Casa Espírita Nair Cruz. Olá, sabe que quando a Valéria estava fazendo a prece, eu mentalmente, né, eu fui lá para o espaço físico, né, o espaço físico de vocês, eu estava lá. Bacana. Bom, livre-arbítrio, né, lembrando, né, André, se alguém quiser colocar alguma coisa, fique completamente à vontade, tá? Durante a... Bom, então a gente começa, né, perguntando o que é livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, na verdade, é liberdade de escolha. Mas aí a gente fica se perguntando, né, como é que eu posso fazer uma escolha de alguma coisa que eu não conheço? Então vamos pela lógica de Kardec, né? Kardec era pedagogo, era extremamente lógico, né? E eu acho que a gente vai por esse caminho, né? Estou passando por uma rua, vamos dar um exemplo. Estou passando por uma rua, vejo alguém passando mal. Sou uma professora. Eu tenho como medicar essa pessoa, né, que se encontra ali passando mal? Num primeiro momento, a gente responderia, né, que não é prudente. Mas e se eu for um aluno de medicina, primeiro ano de medicina, posso ir ali socorrer? A minha escolha seria socorrer? E a resposta também seria a mesma, né? Não seria prudente. Agora, se eu sou um médico, posso ir ali socorrer? Sim, aí eu faço a escolha certa. Agora, vamos supor que eu ali ministrei uma medicação, né? Sou médica, ministrei alguma coisa e
essa pessoa que estava ali à minha frente acabou desencarnando, veio a óbito. Quem teve a maior responsabilidade, né? Aquele que, por acaso, né, por imprudência até, como nos dois casos, né, que a gente colocou aqui, a professora ou o aluno de medicina, né, que tivesse lá se aventurado, ou esse, né, que era o médico e que conhecia. A gente sabe, né, que a nossa responsabilidade é maior na medida em que a gente conhece mais aquele assunto. Então, por que dizer isso? A gente diz isso porque, na verdade, essa liberdade que a gente tem de escolha, quando a gente fala em livre-arbítrio dentro do Espiritismo, a gente está falando que foi alguma coisa, que é alguma coisa conquistada por nós, né? O livre-arbítrio não nos é dado, né? A gente vai conquistando na medida em que a gente vai evoluindo. Ora, a gente sabe que quando somos criados simples e ignorantes. O que significa ser criado simples e ignorante? Significa que quando o espírito é criado, ele não tem nenhum conhecimento intelectual e também não tem nada de moralidade, né? É como se fosse uma folha em branco. E na medida em que a gente... E sempre lembrar, né? Que, na verdade, a primeira coisa que a gente desenvolve é a intelectualidade, né? À medida que a gente vai evoluindo intelectualmente, né, a gente vai conseguindo também crescer em termos de moralidade. Não à toa, né, quando Kardec pergunta lá para os benfeitores espirituais, né, onde é que está escrita a lei de Deus, né, que, aliás... né, quando a gente pega o exemplar em francês, não é onde está escrita, mas sim onde é escrita a lei de Deus, a gente vai ver que eles dizem na nossa consciência. Na verdade, né, a gente não deve, não pode pensar, já que a gente foi criado simples e ignorante, essas leis não poderiam, né, estar já dentro de nós, né? Então, o que a gente diz, na verdade, é que na medida em que a gente vai tomando consciência das coisas, essa lei vai sendo escrita. Então, na verdade, nós vamos escrevendo essas leis, né, nas nossas consciências. Mas a gente sabe também que se o livre-arbítrio é alguma coisa conquistada, não é alguma coisa fácil de ser conquistada, né? A gente não pode nunca se esquecer que a natureza não dá saltos, né? Então, na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, quando eu fico me lembrando, gente, como que eu demorei para conseguir fazer arroz? Sabe aquele arroz soltinho? Uma desgraça. Meu arroz sempre foi unidos venceremos, né? Como é que eu demorei, né? Como eu demorei para conseguir fazer um arroz soltinho, né? Isso por quê? Porque tudo demanda tempo, né? Trabalho. Eu gostei muito da página que o Cantarelli leu hoje, né? Que fala, né, dessa importância, né, desse trabalho para que a gente possa, de alguma forma, progredir. E aí, então, a gente começa a perceber que, na verdade, nós somos os protagonistas do nosso destino. Quer dizer, de acordo com as escolhas que nós vamos fazendo, né? É como se a gente faz escolha desde a hora que a gente acorda, né? A cada momento a gente está fazendo uma escolha. E de acordo com as escolhas, com as nossas escolhas, a gente vai chegar mais rapidamente ou a gente vai demorar mais para chegar, né, na primeira ordem, né, que é lá onde se encontram os espíritos puros, né, que é o desejo, na verdade, né, de todos nós. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem: se ele tem liberdade de pensar, ele também tem de agir. E olha que interessante, os espíritos dizem para Kardec que se não existisse o livre-arbítrio, nós seríamos uma máquina, né? Quer dizer, a gente não teria o direito de escolher nada, simplesmente as coisas aconteceriam porque aconteceriam.
E aí, continuando, Kardec diz assim, mas esse livre-arbítrio, ele vem desde o nosso nascimento? E aí os espíritos dizem para a gente, né, que o homem ele tem liberdade de agir desde que ele tenha vontade de fazer. E que nas primeiras fases, né, das nossas vidas, a gente ainda não tem o conhecimento, a intelectualidade suficiente para fazermos as melhores escolhas. Então é assim, nas nossas primeiras reencarnações, né, hominais, como homens, né, quando aparece então o espírito com E maiúsculo, a gente tem ajuda para fazer essas escolhas do nosso anjo guardião. O anjo guardião é alguma coisa assim maravilhosa que a gente tem na nossa vida. Por quê? Ele é desde que a gente nasce, né? Ele é o responsável por nós. Então ele está ali perto da gente, ele intui, ele está sempre ali tentando, né, que a gente vá pelo bom caminho. É bem verdade que a gente esquece dele, às vezes ele sai, né, porque ele tem outras coisas para fazer, né, mas basta a gente chamar e ele vem para bem pertinho de nós. E uma coisa interessante da gente saber sobre esse anjo guardião é que ele é sempre superior a nós. Então, olha que luxo. Nós somos espíritos imperfeitos. Estamos lá na terceira ordem, né? O anjo guardião será sempre de uma ordem superior à nossa. Então, olha que maravilha. E como é que às vezes eu fico pensando, né, como a gente desperdiça, né, essa criatura, né, que a gente pode chamar a cada momento. É lógico, claro, evidente que ele não vai fazer as escolhas por nós, né? Mas a gente pode pedir, né, que ele nos ajude, que ele nos dê força, né? Quantas vezes a gente está passando por problemas sérios, por angústias, por tristeza, por dores, né, que pegam fundo lá na nossa alma. O que a gente tem que pedir não é para ele tirar a dor, né? Porque a gente sabe que a dor faz parte, né? Para que a gente possa crescer, né? São oportunidades, na verdade, que a gente tem para a gente amadurecer enquanto espíritos imortais que somos. Mas a gente pode pedir a ele força, coragem, esperança, que a gente não perca a esperança, né? E que a gente consiga atravessar aqueles momentos difíceis. E muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente esquece desse anjo guardião. Então, ele, né, nas nossas primeiras reencarnações, ele é aquele que, igual o pai, né? A gente, quando tem um filho pequenininho, o que a gente faz? A gente não deixa ele andar sozinho, né? Ele precisa da gente. Então, a gente dá a mão para que ele possa começar a caminhar. Assim é conosco o anjo guardião, né? Ele nos ajuda nessas escolhas. Aí, lá no capítulo 3 da Gênese, item 24, tem uma parte que eu acho muito bonita. Esse capítulo ele fala sobre o bem e o mal. Mas Kardec escreve, né, esse artigo, e eu acho assim, de uma beleza, vou tentar, né, passar para vocês. Eles falam assim, né, que nos seres inferiores da criação, e aí eles dizem assim, aqueles em que a inteligência ainda não substitui o instinto. Ora, e naqueles em que falta, na verdade, né, o senso moral. Então aqui a gente está pensando, né, nos animais, que é quando aquele princípio inteligente, né, aparece então o espírito com E minúsculo. Muito bem. Esses animais, né, nessa fase da vida, eles são completamente tomados, né? A gente é completamente tomado pelo instinto. Então, o que ele quer, na verdade? Ele quer se alimentar, se proteger, né, de alguém que venha atacá-lo. É sempre instinto, né? Na verdade, ele quer se alimentar e quer se defender. E aí, como diz Kardec, é nesse primeiro período que a alma elabora e, na verdade, se ensaia, né, para a vida. Então, quando aparece aquele espírito com E minúsculo. Se a gente parar para prestar atenção, mesmo dentro dos animais, a gente vai ver que existem uns que são mais inteligentes do que os outros, né? Então, também existe, né, essa
intelectualidade, né? Essa coisa que vai crescendo também entre eles. Até o momento em que a gente vai ter, então, a nossa primeira reencarnação hominal. E aí diz Kardec que, nesse momento, é muito difícil, né, essa transição, que nessas primeiras reencarnações a gente ainda é muito movido, né, pelo instinto. É muito difícil da gente não ser confundido, né, com aquele bruto que quer realmente se alimentar, se defender. A gente está muito cheio de instinto ainda, né? Mas aí ele fala que, na medida em que a gente vai evoluindo, né, esse instinto animal ele começa a contrabalançar com a moralidade que a gente vai adquirindo. Então, diz ele, né, que a gente aí não quer mais lutar, quando a gente chega nesse ponto, né, quero crer que é onde nós nos encontramos agora, nesse momento a gente não quer mais, né, satisfazer essa necessidade material de se defender, né, ou de se alimentar. A gente aí passa a querer satisfazer a nossa ambição, o nosso orgulho. Nessa fase a gente tem muita necessidade de dominar. Nem que para isso a gente seja obrigado a destruir, né? E quantas vezes a gente vê, né, que infelizmente a gente ainda, né, pelo grau evolutivo em que a gente se encontra, a gente acaba muitas vezes, né, afastando amigos, né, destruindo amizades, amores, porque na verdade a gente precisa e quer satisfazer uma necessidade material que naquele momento é muito mais importante do que preservar uma relação tão querida. Mas aí Kardec continua e dizendo, né, que vai chegar uma época em que esse senso moral, né, a nossa sensibilidade, ela vai se desenvolver de uma forma tal que a gente não vai mais ter necessidade de destruir. E esses vestígios de animalidade, eles acabam até mesmo por desaparecer. E a gente fica achando uma coisa odiosa. Aí eu me lembrei, realmente, se a gente parar para pensar hoje, quando a gente vê um crime, como a gente vê hoje isso que aconteceu aí, né, em Manilha, esse acidente, onde parece, não sei, mas quando eu comecei a ouvir, parece que tinham, por imprudência, né, parece que tinham 4 pessoas numa mesma moto, não sei, foi alguma coisa que eu ouvi, mas a gente fica chocado, né, com a imprudência, a gente fica chocado quando a gente vê um homicídio, um feminicídio, quando a gente vê pessoas sendo atacadas, né, por racismo, pessoas sendo atacadas por homofobia, né? Isso choca a gente. Isso quer dizer que a gente está mais sensível. Só que, olha só o que Kardec diz, mesmo a gente chegando nesse estágio, a gente ainda está muito longe de ser perfeito. Porque aí, como bem disse a Fágina, né, só à custa de muita atividade, muito trabalho, a gente vai conseguir o conhecimento e a experiência necessários para que a gente consiga afastar de vez esses últimos vestígios de animalidade. E aí eu acho lindo isso que ele diz assim, que nesse momento a luta ela vai deixar de ser sangrenta, de ser brutal, porque ela vai se tornar puramente intelectual. E por quê? Porque a partir desse momento, quando a gente se livrar de toda essa animalidade, do instinto, a nossa luta deixa de ser com o outro. A nossa luta passa a ser para conosco mesmos. A gente já começa a entender que só na medida em que a gente vence as nossas dificuldades, aquelas que cada um de nós sabe, né? A gente sabe, a gente traz, né? A gente traz orgulho, raiva, a gente traz todos os defeitos, uns mais, outros menos, porque a gente já conseguiu vencer um pouquinho mas ainda não conseguimos vencer tanto o outro.
mas a gente sabe aquilo, né, que mais nos incomoda e que incomoda tanto aqueles amores que se encontram à nossa volta, né? A gente sabe disso. E aí o que Kardec diz, que nesse momento a luta é intelectual, e por quê? Porque a gente sabe que é só vencendo as nossas próprias dificuldades é que a gente vai, né, alçar a tão sonhada felicidade, né, que nos será possível, né, a tal da felicidade relativa. E aí, então, a gente está falando de livre-arbítrio, a gente está falando de escolha, é importante que a gente fale num outro assunto. Na 833, Kardec pergunta assim, vem cá, existe algum momento em que a gente goza de liberdade absoluta? A gente tem liberdade absoluta, independente de qualquer pessoa, e os espíritos dizem, no pensamento. Então, quando a gente está pensando, a nossa liberdade é ilimitada. E aí vem aquela pergunta que todos nós sabemos, né? A 459. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e em nossas ações, né? O que os espíritos dizem? Mais do que vocês pensam. E se vocês forem entender bem, muitas vezes eles é que dirigem vocês, né? Eles dizem aquilo que vocês têm que fazer. E no primeiro momento a gente se assusta com essa resposta, né? Mas como assim, né? Como alguém pode dirigir a minha vontade, pode fazer ali, né, aquilo que bem entende? Então vamos abrir um parêntese. O outro faz desde que a gente permita. Isso é muito importante, isso é uma coisa que eu aprendi, e aprendi recentemente, sabia? Estudando agora há pouco tempo. E vou dividir com vocês. Olha o que eu aprendi. A prioridade é sempre de quem recebe o pensamento, querer ou não. Então, o pensamento chega até mim. Não importa se quem está me enviando quer muito que eu receba o pensamento. A liberdade de escolha será sempre minha. Eu é que resolvo se eu quero aquele pensamento ou não. Se eu quero ficar em sintonia com aquele espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ou não. E aí Kardec pergunta, vem cá, mas tem um jeitinho, né, da gente ficar longe da influência desses espíritos que podem nos fazer mal? E olha que outra resposta interessante, né? A gente às vezes lê, passa por aquilo ali, e depois quando a gente lê de novo, você presta atenção, diz, meu Deus, não tinha visto isso. Olha o que ele diz, espera aí, como é que eu saio da influência desses espíritos que querem, né, que eu faça o mal? Olha o que os espíritos respondem. Esses espíritos só se apegam a vocês ou se vocês o chamam, né? Quer dizer, se a gente chama, ou através dos pensamentos. Então, quer dizer, olha a importância, né, desse pensamento. A gente vai atrair para perto de nós aqueles que pensam como nós. Sabe aquela história que a gente ouve a vida inteira que os opostos se atraem? É mentira. É mentira. Os semelhantes se atraem. Se a gente parar para pensar nas nossas relações mais duradouras, né? Amizade, familiar, de amor, a gente vai observar que exatamente com as pessoas mais parecidas conosco. Tinha uma coisa engraçada, isso acontece muito entre os filhos, né? Às vezes a gente diz assim, fulano é o queridinho de mamãe, né? E eu sempre achei que meu irmão era o queridinho da mamãe. E uma coisa que ela sempre me dizia, e que hoje, mãe, eu entendo, é que, na verdade, a gente não gosta mais de um filho que de outro, de jeito nenhum. O amor tá ali, é o mesmo, pelo menos no caso dela, no meu, né? Pode ser que haja casos diferentes. E ela falava que o que existe, né, é afinidade. Então a gente confunde amor com afinidade. Tem aquele filho que é mais parecido, né? Os gostos, a maneira de ver a vida. Então tem espíritos que são parecidos conosco, né? Mas isso está falando de afinidade e não de amor. E aí
o Kardec continua dizendo assim, vem cá, mas quando um espírito desse fica insistindo, né, e você não dá bola, ele acaba renunciando, ele desiste daquilo ali, e aí os espíritos dizem sim, quando eles não conseguem nada, eles abandonam, eles vão procurar outro, eles não ficam assim. E aí vem a 469, né? Como é que a gente neutraliza essa influência que é má? Olha o que os espíritos dizem, a gente tem que parar de aceitar, através do nosso pensamento, essas sugestões. Às vezes chega para nós, né? A gente começa a pensar uma ideia, né, que vem na nossa cabeça que não quer largar, né? Vem aquele mau pensamento, às vezes soprando para que a gente seja portador de uma discórdia, né? Ou então alguém, né, que está dizendo para a gente fazer alguma coisa que não é correta. O que a gente faz nesse momento? Sai dali, pensa em outra coisa, vai ler um livro, conversar com alguém. Às vezes a gente, né, muda o foco, sair, vai fazer um exercício, vai caminhar, vai fazer alguma coisa que distancie. Então, na medida que a gente vai estudando, e é por isso que eu digo que a doutrina espírita ela é tão consoladora, né? Ela é um conforto, a gente começa a perceber que realmente ela depende de nós, né? Depende das nossas atitudes. Né? Não adianta a gente ficar esperando, e muitas vezes a gente fica numa atitude passiva, né? Achando que Deus vai resolver tudo. E não é assim. Né? Não é. Nós temos que resolver as nossas questões. A gente pode pedir auxílio aos bons espíritos, né? Boas inspirações, mas a decisão será sempre nossa. E se a gente ficar sentado esperando que o outro resolva, a gente não vai sair do lugar. E aí tem uma outra pergunta que eu achei interessante, e Kardec diz assim, mas vem cá, um espírito que procura a gente, ele está querendo fazer com que a gente faça alguma coisa errada. Ele faz isso através de oportunidades que surjam ali no momento, ou ele cria essa oportunidade? E os espíritos dizem, olha, pode ser as duas coisas. E aí eles dão um exemplo interessante. Olha só o que eles falam. Por exemplo, um camarada, você está passando na rua e achou um montante de dinheiro. Aí Kardec, os espíritos dizem, é lógico que não foi esse espírito que botou aquele dinheiro ali. Não, o dinheiro está lá. Mas o espírito pode sugerir a você, né? Você estava andando por uma rua e ele sugere a você e diz assim, não, vai para a esquerda. E você acaba indo. E você se depara com aquele dinheiro. E aí ele também começa a falar, olha, pega esse dinheiro para você. Olha aí, está precisando do dinheiro. Mas também vai ter aquele que vai dizer, devolve o dinheiro. Né? Então, ele diz, né, que nós estamos sempre, né, à mercê dessas tentações, né? Mas, na verdade, cabe a nós a decisão, né? O que a gente quer, de que forma a gente vai fazer, né? O que a gente pode fazer para que a gente seja melhor, para que a gente viva a vida de uma forma mais leve, né? Já que ela já nos traz, né, tantas dores, tantas tristezas, traz amarguras, né? Como é que a gente pode viver, passar por isso tudo, mas sendo mais leve? E aí eu achei interessante, na Revista Espírita de 64, dezembro de 64, Kardec escreve um artigo sobre a comunhão de pensamentos. Olha o que ele aproveitou. As pessoas estavam reunidas para comemorar o Dia dos Mortos, né, que é 2 de novembro. Ele aproveita aquela reunião, né, aquela assembleia ali, onde eles estavam lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e começa a fazer uma pergunta, e a partir dali ele começa a falar, ele diz assim, que utilidade pode ter a gente se reunir num dia determinado? Né? Ele ali estava se referindo lá ao dia 2 de novembro, ao Dia dos Mortos. E aí ele começa a falar sobre a comunhão de pensamentos. O que é comunhão de pensamentos? Aí ele fala para eles, a gente ter o mesmo pensamento, a gente ter unidade de intenção, a mesma vontade, né? O mesmo desejo, a mesma aspiração. E aí ele fala, né, que o pensamento é um atributo do espírito. A gente sabe que o espírito ele tem como atributos vontade, inteligência e pensamento. E aí ele fala, né, que é exatamente o pensamento que vai nos distinguir da matéria. Né? Porque se a gente não pensasse,
a gente não seria espírito. Espírito é espírito porque espírito pensa. E aí ele diz assim, que então o pensamento é um dos atributos. Então eu pensei, vou levantar o meu braço direito, pensei nisso. O que é a vontade? Né? A vontade é eu transformar esse pensamento numa força. Então, o que eu faço? Eu faço força para que o meu braço direito levante. Né? Então eu tive um pensamento e através da minha vontade eu tornei esse pensamento realidade. Mas para que eu pensasse, foi preciso que eu também tivesse um outro atributo, né, que é do espírito, que é a inteligência. Então vontade, inteligência, pensamento. E aí então, olha o que Kardec fala, né? Imagine só, se a gente tem força, né, para levantar os nossos órgãos, né, os nossos membros, nosso corpo, imagina a força que a gente não tem, enquanto espíritos que somos, de mover, né, esses pensamentos, né, esses fluidos que estão a todo momento, né, se cruzando. Esses pensamentos, na verdade, eles nos rodeiam, né, mas eles não são canalizados para o mesmo lugar, né? A gente escolhe o que a gente quer canalizado para nós. E a gente pensa, né? O som, ele age sobre o ar, não é isso? E, através dos fluidos, os pensamentos vão chegar até nós. Mas esses pensamentos não se confundem. E aí Kardec fala, né? Que se a gente está num conjunto, né? Se nós estamos em algum lugar, né? Ali no caso ele estava falando daquela assembleia, mas se a gente está num lugar e todos pensando, né, diferente, né? Se a gente está ali com pensamentos diversos, né? Ele dá o exemplo, inclusive, da orquestra, né? Na verdade, é um coro de pensamentos, mas cada um ali produz a sua nota, né? Cada um produz o seu som. Então ele diz que se esses pensamentos forem harmônicos, né? Se a gente estiver pensando na mesma coisa, em função da mesma coisa, o ambiente ele fica leve, né? Agora, quando a gente pensa cada um em alguma coisa, né? Ele dá o exemplo, né? Como se fosse uma corrente de ar gelada chegando em nós que estaríamos com um corpo muito quente, né? Então ele diz que é nessa união simpática de pensamentos, né, que a gente consegue não sentir ansiedade, mal-estar. E se nós temos, né, essa força que é o nosso pensamento, imagina, né? Eu fico pensando o poder da prece, né? Ainda agora a Valéria estava fazendo uma prece. Todos nós aqui, nós estamos aqui agora num conjunto. Todos, imagina a potência dessa prece que a Valéria fez. Onde é que essa prece não poderia ter chegado ou chegou se todos nós estivéssemos acompanhando aquilo ali e desejando aquilo que Valéria também desejou enquanto fazia a prece. Aquilo ali vai alcançar esferas que a gente nem imagina. Agora imagina se quando Valéria estava fazendo a prece, um de nós estava pensando que horas ia terminar a reunião, o outro no que tinha para fazer, o outro no bloco de carnaval. Entende? É sobre isso que Kardec está falando, né? No poder que a gente tem, né? Ele diz que o pensamento coletivo ele tem uma força muito grande. E esse pensamento grande, né? Esse pensamento que em quantidade é muito grande, ele é capaz sim de afastar, né? De afastar aqueles espíritos, né, que são maus ou que estão desejando alguma coisa que não seja boa. E aí a gente pensa, né, lembra que Jesus fala, né, quando vocês estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar aqui. Mas o que será que ele quis dizer reunido em meu nome? Quando ele disse reunido em meu nome, ele estava querendo dizer que a gente tinha que estar reunido, né, com os pensamentos
né? Todos voltados para aquela doutrina que ele deixou para nós, né? Então, a importância é essa. E qual é a doutrina de Jesus, segundo Kardec, senão a caridade, né? Em pensamento, em palavras e em ações. E aí eu fiquei pensando, a gente agora está no período de carnaval, né? Vocês já perceberam quantos chamamentos que a gente tem nesse momento para os excessos, né? A gente vê promoção, gente, nunca vi tanta promoção de bebida, cerveja, juiz, você passa pelo mercado, tá lá aquelas letras garrafais, né, com promoções, para que a gente compre, né? É o governo fazendo campanha contra as drogas, dizendo, né, que a gente dá importância de se usar preservativos, né? É como se houvesse uma constatação, né, de que nesse período a gente pratica todo tipo de excesso. Bom, se a gente parar para pensar, né, o carnaval é uma festa popular. Ela faz parte do folclore brasileiro, sem dúvida nenhuma. É uma festa que também traz para a gente, né, turista, emprego para o país da gente, né, que é tão carente, tão necessitado. Vai movimentar a nossa economia, vai ser uma coisa boa. Então eu fiquei pensando, e aí, Marta, nada a ver com Kardec agora, né? O que eu penso, que pode ser que vocês não pensam, enfim, podem até falar, se manifestar. Mas eu fiquei pensando assim, que de repente, o importante nesse momento, não é a gente deixar de rir, de brincar com os amigos, né? Porque eu fiquei pensando assim, a gente não pode estar em casa e se deixar levar por pensamentos ruins, né? Começar alguma coisa a te atormentar, a gente pode ter pensamentos ruins e a gente está aqui dentro de casa, a gente não está lá num bloco de carnaval. Fiquei pensando, né, de uma amiga que há tempos atrás me chamou para ir num bar, né? Nós fomos num bar e eu estava lá, eu parei e pensei, digo, gente, eu estava num bar, estava naquele ambiente, mas eu estava fazendo bem porque eu estava ouvindo, né, as angústias, as tristezas, ela estava desabafando comigo e a gente estava trocando uma ideia, né? Quer dizer, na verdade a gente estava fazendo, eu acho que ali eu estava fazendo bem também, né? Então eu fiquei pensando, tem aquela coisa, né? Orar e vigiar. Mas será que a gente tem que orar e vigiar só no carnaval? Ou será que a gente tem que orar e vigiar em todos os momentos da nossa vida, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, eu dizia muito para meus filhos quando eles eram adolescentes, que eles queriam, né, muito para balada, para essas coisas, e olha, não vai encontrar Jesus lá não, hein? Porque Jesus tem muita coisa importante para fazer. Então, hoje, pensando, né, eu fico pensando que realmente eu não consigo imaginar Jesus num lugar, né, onde haja tantos excessos, né, porque eu acho que ele já compreendeu, né, da responsabilidade, né, que a gente tem com as nossas escolhas. Eu acho também que é prudente. Meu filho fala muito uma coisa para mim assim, né? Eu fiz uma bariátrica, né? Então, caiu. Gente, caí, voltei. Então, aquela compulsão, né, por comida. E aqui em casa, a gente sempre gostou muito de comer, sabe? Todo mundo. Então, ele sempre fala para mim assim, meu filho do meio é médico, e ele diz assim para mim, mãe, pensa bem. Quando eu começo a fazer doce, bolo, biscoito, ele diz assim, mãe, você acha prudente se a gente tem, por exemplo, um alcoólatra em casa, a gente vai encher a casa de bebida? Se a gente tem alguém, né, que é viciado em alguma droga, a gente vai encher a casa de droga? Da mesma forma a comida. Então, eu fiquei pensando nisso que ele fala, né? Porque ele diz assim, olha, se você puser comida aqui, a gente já tem, né? Vai todo mundo comer e vai fazer mal, porque a gente não vai saber parar. Então, eu fiquei pensando, é lógico que se eu tenho um problema com álcool, se eu tenho um problema com sexo desmedido, se eu tenho um problema com droga, eu não devo ir a um lugar onde a oportunidade vai acabar fazendo com que eu caia, né? E com que eu acabe sucumbindo, né? Quer dizer, vai ser uma escolha errada, né? E se eu já tenho aquilo ali e um espírito chega perto de mim, né? E me instigue a fazer aquilo ali, pode ser que eu não consiga me livrar daquele pensamento, porque naquele momento o pensamento dele vai estar alinhado ao meu, né? Ele vai falar de bebida, por exemplo, se eu sou alcoólatra, e eu vou querer bebida, não consigo me livrar daquilo ali. Então eu acho assim,
não é prudente, né, que a gente vá em lugares que podem, né, fazer com que essas limitações, esses problemas que a gente tem, se agravem. Mas isso independente de ser carnaval, de ser uma festa de família, de ser... Eu penso assim, eu acho que a gente às vezes julga muito as pessoas, eu acho que a gente acaba por demonizar o carnaval, a gente se preocupa muito com o outro, né? Quando, na verdade, eu acho que a gente devia estar mais voltado para nós, né? O que eu não suporto carnaval, nunca gostei, né? Eu, Marta, eu tenho uma das minhas filhas, adora carnaval. Eu respeito, né? Então vamos respeitar a escolha de cada um, mas sem demonizar, né? Sem achar que aquelas pessoas são as últimas, né? São péssimas, estão endemoniadas por causa disso. Não, façamos as nossas escolhas. Então, se eu hoje escolhi, ao invés de estar num bloco, estar aqui conversando com vocês, né, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu estudei, né, é uma escolha minha. A minha filha está no bloco, é escolha dela. Cada um a seu tempo. A natureza realmente não dá saltos, né? E a gente tem que ter a liberdade de escolher, mas também dar ao outro a liberdade de escolher o que quer fazer e a forma como quer conduzir sua vida. Era isso que eu tinha para dizer. Fiquem à vontade, se pensam diferente, podem falar. A gente está aqui para conversar, né? Excelente, Marta, excelente. Nós agradecemos a sua participação e, de fato, a gente não pode demonizar 4 dias e autorizar o restante dos outros 365 no ano, né? E, assim, e ninguém faz daquilo que já não está acostumado a fazer durante os outros dias. Essa é que é a verdade, né? Então, eu também penso desta forma. Eu acho que livre-arbítrio é um passo muito sério, muito importante na vida do espírito. Porque da mesma forma como nós podemos demonizar um período, e da mesma forma a gente pode querer criar, né, espaços, digamos, de santidade que não são, né? Então, por exemplo, nós estamos vendo aí, com muita tristeza, episódios de violência contra a mulher, violência sexual, violência de todas as formas, em templos religiosos, né, e de todas as denominações, né? Então, porque não aconteceu na casa, acontece na casa espírita, e nós já tivemos a infelicidade de saber de informações. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que, senão funciona ao contrário, né? Então, nos 4 dias eu faço tudo, mas esses 4 dias são demonizados. Nos outros 361 dias eu faço o que eu quiser, mas não são demonizados, né? Então, aí não adianta muito, né? Porque, às vezes, aquele que gosta de ir no bailinho ali do seu matinê no carnaval, ou vai ali até para aquele bloco que é, digamos assim, menor um pouco, né? Porque hoje tem blocos com milhões de pessoas, então, e com calor de 50 graus, eu acho que não deve ser um espaço muito bom, mas por conta disso também, né? Então, porque tudo vem até nós de acordo com a nossa vontade, né, meus irmãos? Então, o que a gente faz de forma exposta é uma coisa. Agora, quantas coisas nós fazemos, entre aspas, escondidas, né? Então, a gente tem que lembrar desse detalhe. Marta, meu bem, nós agradecemos. Alguém quiser comentar, perguntar alguma coisa? Nosso irmão Maurício declarou aqui também que concorda com o que você está falando, né? Nesse aspecto aí. E assim, o que a gente tem que fazer é o melhor que puder ao nosso alcance, aonde estiver, né? Então, você falou aí o caso do socorro, né? Então, às vezes você está na porta da sua casa, alguém passa mal aí pelos excessos, né, desse próprio período, e você não vai socorrer, porque essa pessoa estava lá, usou o mal do seu livre-arbítrio, eu não vou socorrer a pessoa, né? Então, quer dizer, aonde fica a caridade nesse sentido também, a gente tem que pensar nessa questão. Muito obrigado, Marta, pela sua presença, participação. Agradeço também a todos os nossos outros irmãos. Eu peço, Marta, que você, por gentileza, faça a nossa prece de agradecimento, por favor. Então vamos aproveitar, né, com certeza, né, essa ambiência, né, que foi criada pelos espíritos, né, que são responsáveis por essa casa, né, que é tão cara ao meu coração. E vamos falar assim: Senhor Jesus,
Pai de infinita bondade, amigos espirituais, responsáveis por essa casa, nós agradecemos por estarmos aqui, por termos feito essa escolha. Gratidão também por essa reencarnação. E o que nós pedimos, Jesus amado, é força, coragem, para que possamos vencer os obstáculos que chegam até nós todos os dias. Que nunca percamos a esperança e que possamos sempre levar amor, fraternidade e solidariedade pelos caminhos por onde passarmos. Fica conosco, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Muito obrigado, Marta. Obrigada. Dia 23, se Deus quiser, estaremos juntos. Agradecemos também a presença de todos os nossos irmãos e irmãs, que sala cheia, viu? Sala cheia hoje. Agradecemos a todos que estiveram conosco, lembrando que quarta-feira que vem segue a programação normal da nossa casa, tá? Retornando para o presencial mesmo, quarta-feira está confirmado. Lembrando também, ao sábado que vem, nós voltamos também para a atividade presencial, às 17 horas com a palestra pública e a evangelização infanto-juvenil, e às 18h30 a sequência do estudo do Livro dos Espíritos. E no dia 10, na segunda-feira, dia 10 de março, retomada do círculo de leitura que acontece pela internet, agora às segundas-feiras, né, com o livro Renúncia, do nosso querido Emmanuel. Então, a partir do dia 10, segunda-feira, às 20 horas, terá retomada desse círculo de leitura, que estava no recesso, agora voltando. Aqueles irmãos e irmãs que desejarem adquirir a obra física, né, o livro Renúncia, é só falar com a nossa irmã Sôlia. Eu acho que nós temos exemplar, né, Sôlia? Se não me falha a memória, acho que a Sôlia já separou alguns. Aqueles que quiserem e puderem adquirir a obra, é só falar com ela. Lembrar também que nós encerramos esta semana o processo seletivo do nosso pré-vestibular solidário, e que terá início das aulas deixa eu confirmar aqui, dia 15 de março, terá início, então, a 7ª turma do nosso pré-vestibular solidário, durante a semana, na verdade, a aula inaugural, que será no sábado, né, dia 15, mas devem ter encontro antes na semana, né, Maurício? Ou será o primeiro sábado mesmo, e depois começam os encontros semanais. Maurício está mais por dentro. Quer que eu fale? Pode falar, meu caro. A aula inaugural no sábado, no dia 15, e aí na segunda-feira, dia 17, já começa as aulas regulares com conteúdo, né? Aí já começa o curso de fato. Aí vai ser só apresentação. Perfeito. A aula inaugural é mais para a gente receber e acolher, né, os estudantes. Isso. Aqueles que quiserem e puderem estar conosco, nós fazemos sempre um café da manhã para receber os alunos, e lá está toda a equipe de apoio, porque é um trabalho, a todos, né, devem saber, é um trabalho que integra não só componentes da nossa casa espírita, como colaboradores de outras doutrinas, inclusive, que vêm nos ajudar através das aulas, principalmente, tá bom? Gilson ou Sôlia levantou a mão. Oi, André, boa tarde a todos, né? A educação, aí eu esqueço, mamãe ensinou, gente. Eu estou com dois exemplares aqui do livro Renúncia, tá? Tá. Se tiver interessado, por favor. Tá, ótimo. Então, tem 2 exemplares aí, viu, meus caros? Então, que Deus possa abençoar a todos nós. Cuidemos de beber água, porque o calor vai seguir ainda por um tempo, tá? Então, hidratem-se. Principalmente aqueles que já passaram dos 32 anos, né? Quem já passou dos 32 tem que se hidratar mais um pouquinho. E a semana nós nos encontramos na nossa casa. Agradecemos pela presença de todos vocês. Marta, mais uma vez, leva um abraço para os nossos queridos irmãos do Francisco de Assis, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, tá bom, meus irmãos? Muita paz a todos, fiquem com Deus, viu? Tudo de bom. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Fiquem com Deus, viu? Tchau, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Sônia ainda está com a mão levantada, quer falar alguma coisa ainda?
Não? Deve estar montada ainda.